Nos Estados Unidos, comprar medicamentos pode se transformar em uma verdadeira dor de cabeça. Imagina você precisar de um remédio que sempre usou e na hora do aperto descobrir que sem a receita médica tá de mãos atadas. Ou pior ainda, que ele é proibido em solo americano. E isso não é tudo. Os preços podem ser absurdamente altos, especialmente se você não tiver o seguro de saúde adequado. Como funciona a compra de remédios nos Estados Unidos? Tema do Passaporte Invest News de hoje. Olá, eu sou Doni Denútil, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série especial sobre mudança e vida nos Estados Unidos. Se você, assim como eu, já passou apuros tentando comprar remédio em solo americano, sabe o quanto esse processo pode ser frustrante. No episódio de hoje eu vou compartilhar o que eu aprendi na prática para que você não precise passar pelos mesmos perrengues. Por exemplo, eu descobri na dor e não no amor que não dá para comprar certos anti-inflamatórios e medicamentos com corticoides nos Estados Unidos sem receita médica e nem com a receita do médico brasileiro traduzida para o inglês. Resultado, eu tive uma crise severa de hérnia de disco e urrando de dor precisei antecipar minha volta para o Brasil, praticamente desembarcando na mesa de cirurgia. Então, esse episódio do Passaporte é particularmente importante. Vamos lá! A saúde é um tema gigantesco nos Estados Unidos e o poder da indústria farmacêutica é colossal. Empresas como Pfizer, Johnson & Johnson e Merck controlam uma fatia significativa desse mercado, influenciando desde a pesquisa e desenvolvimento até a distribuição. Para se ter uma ideia, o valor de mercado dessas três empresas combinadas praticamente empata com o valor somado de todas as mais de 370 companhias de capital aberto na Bolsa Brasileira. Além disso, os Estados Unidos representam mais da metade dos lucros do mercado farmacêutico global. São quase 7 bilhões de receitas médicas emitidas por ano, o que dá uma média de cerca de 20 receitas por habitante. Só em medicamentos prescritos, os americanos gastam mais de $500 bilhão a cada 12 meses, 576 bilhões para ser exato, representando cerca de 15% dos gastos totais em saúde. Certos levantamentos apontam que mais de 80% dos americanos usam algum tipo de medicamento regularmente e 66% dos adultos fazem uso regular de medicamento prescrito. Existem mais de 45 mil farmácias e drogarias nos Estados Unidos. Segundo um estudo da McKinsey, essas farmácias se dividem em 4 modelos principais: cadeias varejistas, farmácias regionais, farmácias independentes, que são menores e mais personalizadas, e farmácias online ou por correio, um modelo que vem crescendo muito. As grandes redes de farmácias, como CVS e Walgreens, são um verdadeiro paraíso para quem visita ou mora nos Estados Unidos. Elas vendem de tudo: brinquedo, fantasia infantil, canetinha, óculos, cadeira de praia, cosmético, artigos de perfumaria, alimentos congelados, sorvete, refrigerantes, salgadinhos, produtos de limpeza, artigos para pet shop, produtos para limpar o carro e muito mais. Enfim, além disso, essas farmácias funcionam como centros de saúde de fácil acesso, oferecendo serviços que vão de vacinação e curativos até consultas rápidas. A CVS, por exemplo, é a maior rede dos Estados Unidos, com mais de 9 mil unidades espalhadas pelo país. Na sequência, em número de lojas, vem Walgreens e depois a Rite Aid em terceiro. Também existem redes ou cooperativas grandes, mas onde cada unidade é de uma operação ou de um dono independente que se associa, digamos assim. Nomes como Good Neighbor Pharmacy e Health Mart são grupos também muito conhecidos. Supermercados como Walmart e Costco também operam farmácias e são conhecidos por oferecer preços competitivos, especialmente em medicamentos genéricos. O Walmart, por exemplo, tem um programa de medicamentos a baixo custo, com genéricos a partir de $4 por prescrição. E por fim, tem ainda a competição online. A própria Amazon tem a sua Amazon Pharmacy, lançada em 2020 com grande sucesso. Nos Estados Unidos, os medicamentos over-the-counter, ou seja, aqueles vendidos sem receita médica, OTC, têm uma presença forte nas prateleiras das farmácias. A variedade é gigantesca: analgésicos, antialérgicos, vitaminas, xaropes, pastilhas para tosse, para congestão, entre outros. E os tamanhos das embalagens às vezes são impressionantes, como esse pote aí de Tilenol, que você acha basicamente em qualquer lugar e tem mais de 200 de comprimidos. Esses medicamentos estão disponíveis em qualquer farmácia, supermercado e até em lojas de conveniência, facilitando muito o acesso. O FDA, o Food and Drug Administration, é quem regula a venda desses produtos nos Estados Unidos. No Brasil, a Anvisa é a responsável pela regulamentação e a venda de medicamentos OTC é mais restrita. No Brasil, alguns medicamentos só podem ser comprados por trás do balcão, mesmo sem precisar de receita, o que é menos comum por aqui. Além da ampla disponibilidade, também é fácil encontrar medicamentos combinados nos Estados Unidos, como analgésicos com descongestionantes, uma mão na roda para quem sofre de sinusite, por exemplo. E tem ainda uma grande quantidade de genéricos disponíveis a preços mais baixos. Normalmente na farmácia você encontra a marca genérica ao lado da original,
ali na mesma gôndola, com embalagem bem parecida até nas cores, e às vezes com o selo de fabricação da própria rede de farmácias, como esse que você está vendo aí na tela, né? O exemplo de CVS ou de Walgreens também. Quando se trata de medicamentos prescritos, as diferenças entre os sistemas dos dois países também são significativas. Muitos medicamentos que você compraria no Brasil sem receita, aqui exigem prescrição. Nos Estados Unidos, corticoides não podem ser comprados sem receita médica. Alguns anti-inflamatórios também não. Isso pode ser um grande desafio para quem não tem acesso fácil a um médico ou precisa de um medicamento em situação de emergência. Além disso, medicamentos como a nimesulida, amplamente usada no Brasil como anti-inflamatório, não estão disponíveis nos Estados Unidos, que alegam preocupações com a segurança hepática. Outro exemplo de diferença é a dipirona, analgésico e antitérmico comum no Brasil, que pode ser comprado sem prescrição, mas que não é vendido nos Estados Unidos. É proibido. Então, atenção, porque se por um lado você acha remédio para dor de cabeça a rodo, por outro, medicamentos comuns e acessíveis no Brasil podem não estar disponíveis em solo americano ou estar sujeitos a regras muito mais rigorosas. Além disso, o processo de prescrição nos Estados Unidos é diferente. Sabe aquela receita de papel que a gente sempre pega no médico? Difícil achar por aqui. A receita geralmente é eletrônica e você não pega a receita para depois decidir onde comprar. Tem que decidir antes, porque normalmente a receita é enviada pelo médico ou pela clínica diretamente para a farmácia escolhida por você. Ou seja, você tem que dizer a rede e a unidade. Eu quero, por exemplo, que mande a receita para o Walgreens da rua tal. Ao chegar na farmácia, o farmacêutico ou assistente vai processar a prescrição e preparar o medicamento, que pode levar alguns minutos, às vezes até algumas horas, tem que voltar depois. Algumas também, se você for cadastrado, podem te avisar por mensagem: recebemos a receita tal e o seu medicamento já está pronto. Além disso, algumas farmácias oferecem ainda serviços de drive-thru para retirada rápida sem a necessidade de entrar na loja. Como alternativa para consultas, de uma maneira um pouco mais prática, rápida, a telemedicina tem crescido. E em alguns casos, principalmente os casos mais simples, a solução para a receita também pode ser a consulta oferecida nas próprias farmácias, isso para um grupo limitado de medicamentos. Mais um detalhe interessante: na farmácia você vai receber exatamente a quantidade de cápsulas ou comprimidos que o médico prescreveu e nada mais. Se ele indicou tomar 2 comprimidos durante uma semana, a farmácia vai te dar exatamente 14 comprimidos. Não vai arredondar para cima. Isso é possível porque a maioria desses medicamentos não vem nas caixas do laboratório, mas vem naqueles frasquinhos laranja preparados conforme a prescrição. Além disso, nos Estados Unidos, a validade das receitas médicas pode variar. Algumas são válidas por meses, outras precisam ser renovadas a cada nova compra. É fundamental, portanto, estar atento a essas datas para não ser pego de surpresa. E renovar uma receita pode ser simples ou complicado, dependendo do seu plano de saúde e do médico. Alguns aceitam renovação online, outros exigem uma nova consulta, e isso vale até mesmo para aqueles medicamentos que você já usa há anos. Nos Estados Unidos, o preço dos medicamentos prescritos é notoriamente alto, especialmente para quem não tem seguro de saúde. Os custos variam dependendo do tipo de seguro, da farmácia e do medicamento específico. Para medicamentos de marca, os preços podem ser super altos pela falta de controle governamental e pelo sistema de patentes. Portanto, o seguro de saúde desempenha um papel crucial no acesso e no custo dos medicamentos. Os seguros têm formularies, são listas de medicamentos cobertos pelo plano. Sem seguro, os preços podem ser proibitivos, dependendo do medicamento. Com o seguro, normalmente fica baratinho. Aplicativos e sites como o GoodRx e o Single Care são ferramentas que podem ajudar a economizar, permitindo comparar preços em diferentes farmácias e muitas vezes encontrando descontos adicionais. Às vezes, o preço com desconto nesses aplicativos é até mais vantajoso do que o valor coberto pelo seu seguro, então vale a pena dar uma pesquisada. Além disso, os genéricos são muito aceitos e normalmente incentivados por aqui, tanto por médicos quanto pelas seguradoras, devido ao custo mais baixo. Farmácias e fabricantes de medicamentos também oferecem os seus próprios programas de desconto, o que pode ser uma ajuda adicional para reduzir os custos. Você viu que várias coisas são diferentes, hein? Variedade, disponibilidade, processo de compra, preço, formas de pagamento. Remédios que você pode comprar no Brasil sem receita, nos Estados Unidos pode precisar de uma consulta médica para isso. Se não tiver plano, tanto a consulta quanto o medicamento podem pesar no bolso. Por isso, se você toma remédio de uso contínuo, é bom trazer um estoque dele. E até uma receita ou carta do seu médico traduzida para o inglês, até dá tempo de achar um novo médico e conseguir uma receita para continuar o seu tratamento aqui. Porque receita de médico do Brasil não funciona para comprar remédio em farmácia americana. Mas ainda assim pode ser útil para você mostrar na consulta e explicar para o seu médico nos Estados Unidos que já era um medicamento de uso do passado. Falei que o assunto era importante, tanto para quem planeja morar, quanto para quem está só visitando o país.
Espero que você tenha curtido esse episódio. Muito obrigado pelo comentário nesse vídeo, geralmente muito generoso. Muito obrigado por apertar o like se você gostou do conteúdo e por seguir a gente nas redes sociais, @DoniDanútil e @InvestNewsBR. Até o próximo episódio, quando a gente carimba mais uma página do nosso Passaporte Invest News. Valeu, tchau!